Aí Alcebiades, então, né, pede para o Sócrates fazer as perguntas dele, né? As costumeiras perguntas. Sócrates, então, pergunta: tens em mente, te pergunto, aquilo que afirmei teres em mente? Alcibiades responde: que seja como queiras, pois só assim saberei o que tens a dizer. O Alcibiades, então, não nega que tem em mente aquilo que o Sócrates atribuiu disse que ele tem em mente, né? Sócrates então diz: então vamos lá. Tens em mente, como afirmei, apresentar-te aos atenienses em breve, oferecendo-lhes conselhos. Se estivesses a ponto de subir à tribuna e eu te cooptasse perguntando: sobre o que, Alcibiades, os atenienses se propuseram a receber conselhos, para tu te ergueres no intuito de aconselhar, deve ser sobre algo que conheces melhor do que eles, não é? O que me responderias? Alcibiades diz, responde, né? Eu diria, de fato, ser sobre aquilo que sei mais do que eles. Então Sócrates pergunta de novo. Faz outra pergunta. Portanto, és um bom conselheiro sobre aquilo que porventura sabes. Pois como não? E sabes apenas aquilo que aprendeste de outros ou o que descobriste por ti mesmo? O que mais eu saberia? Mas é possível teres aprendido ou descoberto algo sem querer aprender ou investigar por ti mesmo? Não é. Por acaso irias querer investigar ou aprender aquilo que julgasses já saber? De jeito nenhum. Então, Sócrates repete, né, aquilo que ele atribuía ao pensamento do Alcibiades, que é pretender se apresentar na tribuna de Atenas. E a pergunta do Sócrates é: para você pretender fazer isso, é porque você considera que conhece algo melhor do que os atenienses, né? Algo que te faz ser um bom conselheiro, algo do qual você é um bom conselheiro, né? Então é bom que a cidade te escute a respeito desse assunto. A respeito, por exemplo, da guerra, né? E aí, nas perguntas do Sócrates, isso que você sabe, que você conhece, né? Melhor que os atenienses, é algo que você aprendeu de outros e de si mesmo, né? A partir de si mesmo. Aí o Sócrates então vai fazer uma pergunta, mais uma. Ora, então havia um tempo em que consideravas não saber o que agora porventura conheces? Necessariamente. Então essas coisas que agora ele conhece, que ele julga conhecer, né? Eles aprendeu.
Então houve um tempo que ele não sabia delas. O que aprendeste, mais ou menos, eu sei. Se algo me escapou, basta dizer. Segundo me lembro, tu aprendeste as letras, a tocar cítara e a lutar. A tocar flauta, jamais quiseste aprender. Portanto, é isso que tu conheces, a menos que me tenhas passado desapercebido enquanto aprendia outro assunto. No entanto, acredito que não saías de casa nem de noite nem de dia. Então, só que tu desconhece o que Alcibiades aprendeu, né? As letras, a tocar cítara, a lutar. E que não saía de casa nem de noite nem de dia. Então, Alcibiades vai responder: não frequentei nenhum curso além desses. Então, qual deles utilizará? Qual desses saberes você vai usar na sua fala ao público? Quando os atenienses formarem um conselho acerca das letras, sobre como deveriam escrever corretamente, talvez te ergas a fim de aconselhá-los? Por Zeus, eu não. Então, você que aprendeu as letras, né? E disse que não fez nenhum curso além desse, da música, da luta. Se os atenienses formaram um conselho a respeito de letras, você vai querer aconselhá-los? Alcibiades já disse não, sobre isso não. Então, quando for acerca dos golpes na lira, jamais. Ele não quer ensinar sobre aquilo que ele aprendeu, né? Eles tampouco costumam formar conselhos em assembleia para lidar com as lutas. Também não. Mas então será quando se formar um conselho sobre o quê? Certamente não será naqueles acerca da construção de casas. Não, de fato. Pois, para tanto, um construtor trará conselhos melhores que os teus. Sim. Então, a respeito do que você pretende falar para a população? Você não quer falar para a população dessas coisas sobre as quais você teve aula? Nem quando formarem um conselho sobre adivinhação. Não. Pois nisso qualquer adivinho te superaria. Sim. Fosse este pequeno ou grande, belo ou feio, e ainda nobre ou ordinário. E como não? Pois acredito que o conselho sobre cada assunto não dependa das riquezas, mas sim da sabedoria. E como não? O Sócrates está começando a dar uma estocada no Alcibiades, né? Você teve aula de canto, luta, de letras, mas você não... então, digamos que você tem sabedoria a respeito desses assuntos, então você estaria apto a falar sobre esses assuntos em público. Porque a fala dos assuntos em público requer sabedoria, né? E não que você seja um homem de riquezas, né? Olha a estocada aí, então, que ele faz ao Alcibiades, porque o que mais o Alcibiades pretende falar, né? Que não seja sobre aquilo do qual ele teve aula. O fato de um proponente ser pobre ou rico não fará diferença para os atenienses caso aconselhe sobre a saúde na cidade. Eles se certificarão apenas de que o tal conselheiro seja um médico. É razoável que sim.
Então, saber alguma coisa é o que te habilita a falar sobre aquela coisa, e não ser rico. E quando examinarem o que tu, erguendo-te como conselheiro, vais erguer-te com propriedade? As práticas deles mesmos, Sócrates. Então Sócrates já não está mais oferecendo as perguntas que poderiam fazer para ele, né? Nós precisamos saber sobre adivinhação, precisamos saber sobre saúde, precisamos saber sobre construção de casas, sobre tocar lira. E o Sócrates foi oferecendo demandas do conselho para ele, né? As quais ele poderia atender. Só que agora, nessa pergunta, ele não está oferecendo uma possível demanda, né, do conselho. Ele está perguntando, então, sobre o que você falaria com propriedade. O que o conselho pode te perguntar que você poderia falar com propriedade? Aí Alcibiades respondeu: as práticas deles mesmos. Então eu sou apto a falar sobre as práticas do próprio conselho. Mas que práticas, né? Aí o Sócrates vai perguntar: falas de construção naval? Sobre quais tipos de navios eles precisam construir? Eu não, Sócrates. Tá, então o Alcibiades diz que pode atender a perguntas sobre as práticas do conselho, mas não a respeito de quantos navios deve construir. Aí o Sócrates vai perguntar: pois não acho que conheças de construção naval. Essa é a causa ou alguma outra? Não, essa mesmo. Tu queres dizer, então, quando forem formar um conselho, sobre quais dentre as práticas deles? Aí ele então perguntou diretamente: então, o que eles precisam perguntar para você? Sobre que práticas que eles têm? Aí o Alcibiades vai responder: aquelas sobre guerra ou a paz. A guerra ou a paz, Sócrates. E outras práticas políticas. Então Alcibiades, ele pretende tratar de assuntos, tratar da demandas do conselho a respeito de guerra e paz. E outras práticas políticas. Aí o Sócrates vai perguntar: ora, queres dizer quando formarem um conselho para decidir se precisam fazer guerra ou paz com alguém e de qual maneira? Sim. Tá, então o Sócrates, vendo ele nas observações que ele faz do Alcibiades, né, viu que o Alcibiades estava prestes a se dirigir à cidade publicamente, né, e perguntou para Alcibiades, se aproximou do Alcibiades e enfim perguntou para Alcibiades sobre o que ele pretende aconselhar, sobre qual é o assunto dele ao se apresentar no conselho. Aí eles chegaram nesse assunto, sobre guerra, paz e outros assuntos políticos. O Alcibiades pretende falar sobre quando a cidade precisa fazer guerra ou quando precisa manter a paz. E com quem? E de qual maneira? Aí o Sócrates vai perguntar: e não é preciso fazê-lo com quem for mais adequado?
né? O conselho não tem que fazer se organizar com quem sabe mais desse assunto, né? Alcibiades disse sim. E quando for melhor, não, na verdade só te pergunta, né? Não é melhor fazer a guerra, né? Ou a paz com quem for mais adequado? Alcibiades disse sim. E quando for melhor, isso. E pelo tempo que for melhor, sim. Sócrates então vai perguntar: se os atenienses precisassem de conselhos sobre com quem lutar por golpes ou por contato, e ainda em qual estilo, tu ou um treinador de luta ofereceria conselhos mais adequados? O treinador, por certo. Ué, então não é sobre isso que o Alcibiades quer tratar? Ele não quer tratar sobre conselhos, sobre com quem lutar por golpes ou por contato? Sobre o estilo da luta? Ele acha que um treinador poderia aconselhar melhor do que ele? Então também não é sobre isso que ele pretende aconselhar a cidade? Eu só preciso então perguntar. Também tem-se de dizer em vista do que um treinador aconselharia sobre com quem se deve e com quem não se deve lutar. E ainda em qual estilo e ocasião. Eu digo que se deve lutar com quem for melhor fazê-lo, não? Então, tem de dizer em vista do que um treinador aconselharia sobre com quem se deve ou não lutar. E o Sócrates mesmo sugere uma resposta, né? Se deve lutar com quem for melhor fazê-lo. Alcibiades responde sim. O Sócrates então pergunta: e no estilo que for mais adequado? Assim mesmo. E ainda enquanto for mais adequado? Certamente. E quem canta, por sua vez, deve tocar a cítara durante a cantoria e marcar o passo? Pois deve. Enquanto for melhor, sim. E no melhor estilo, confirmo. O que? Sócrates vai perguntar, né? Denomina os dois de melhor: o tocar cítara junto do canto e o lutar por contato. Mas o que chamarias de melhor no caso de tocar cítara? No caso do lutar, eu chamo de atlético. E tu, em relação àquele, do que chamarias? O Sócrates pergunta, né? Aquele que orienta, aquele que aconselha a respeito da luta, de qual estilo adotar, quem atacar, quando atacar, ele deve orientar em razão daquilo que for melhor. Quanto a toque da cítara, ele também deve orientar sobre o toque da cítara da forma como for melhor. No melhor estilo, né? E no tempo que for melhor. Então tem dois aí: o melhor a respeito da luta, das lutas, né? E o melhor a respeito do toque da cítara. O Sócrates, então, a pergunta dele é: denomina os dois de melhor: o tocar cítara junto do canto e o lutar por contato. Mas o que chamarias de melhor no caso de tocar cítara? No caso do lutar, eu chamo de atlético. E tu, em relação ao toque da cítara, do que chamarias? Né? Alcibiades responde: não entendo. Aí o Sócrates vai dizer, né? Tenta me imitar, pois o meu modo de responder também se aplica corretamente a todos os outros.
corretamente de fato é o que vem a ser de acordo com uma arte ou não? Alcibiades responde sim. O Sócrates vai perguntar: essa arte não era uma atividade atlética? Alcibiades responde: como não? Por isso eu dizia que, no caso do lutar, melhor equivale a mais atlético. Pois disseste, belamente, assim me parece. Então, o que é lutar melhor? É lutar atleticamente. Então vai, tu também, pois agora ficou claro por onde passa o belo raciocínio. Diga primeiro quem possui a arte de tocar cítara, cantar e marcar passo corretamente, todas juntas. Podes dizer como se chama? É porque então a arte de lutar melhor é a atlética. E a arte de tocar melhor? Aí o Alcibiades, ou Sócrates pergunta, né? Pode dizer como se chama? Aí o Alcibiades responde, não mesmo. Tenta o seguinte: quais são as deusas dessa arte? Por acaso queres dizer as musas, Sócrates? Sim, agora veja. Qual arte tira daí o seu nome? A música. Acho que é isso que queres dizer. É a arte da música, né? O Sócrates então pergunta: pois digo, então, segundo esta, como é que algo vem a ser corretamente? Pois qual eu te dizia corretamente segundo a arte atlética? Também tu, nesse caso, o que dirias? Como seria feito? Então, qual é a arte do bem tocar? O que é bem tocar de acordo com a arte? Alcibiades vai responder: musicalmente, me parece. Dizes bem. Continuemos, pois. E o melhor no guerrear e firmar a paz. Do que denominarias um tal melhor? Tal qual ainda agora dizias um ser o melhor por ser mais musical, e antes o mais atlético. Tenta dizer o melhor nesse outro caso. Tá, o melhor a respeito o melhor na luta, o atlético, o melhor no toque da cítara é o musical, e o melhor no guerrear e firmar a paz. Alcibiades responde: não tenho muito a dizer. Mas imagina-te dando conselhos sobre a alimentação, e dizendo isso ser melhor do que aquilo, nessa ocasião e quantidade. Se alguém te perguntasse: o que queres dizer por melhor, Alcibiades? Nesse caso, terias o que dizer: é melhor porque é o mais saudável. Nesse caso, a pretensão de ser um médico seria vergonhosa. No entanto, acerca do que tens a pretensão de ser um conhecedor, e erguendo-te, aconselhar com sabedoria, não faz sentido que te envergonhes ao responder que não tens o que dizer? Ou isso não se mostra vergonhoso? Pois é, porque o Sócrates perguntou: aquele que aconselha bem a respeito da música tem a arte musical, aquele que aconselha bem a respeito da luta tem a arte atlética, e o que aconselha bem a respeito da guerra e da paz? Que é o que o Alcibiades pretendia fazer, né? Aí ele diz que não tem muito o que dizer. Ele não sabe o nome da arte. Assim como é vergonhoso, enfim,
acerca do que tens a pretensão de ser um conhecedor, e erguendo-te, ousar erguer-se diante do público, aconselhar com sabedoria. Não faz sentido que te envergonhes ao responder que não tens o que dizer. Ele vai se erguer diante do público e vai dizer que não tem o que dizer. Isso é vergonhoso, né? Alcibiades concorda, dizendo muito, né? Então examina com empenho a fim de dizer o que abarca o melhor no caso do firmar a paz e guerrear com quem se deve. Nossa, ele parece não fazer ideia do que é o melhor, de qual é a arte que diz respeito a esses assuntos, né? Sobre os quais ele pretende dizer. Alcibiades então responde: examino, porém nada me vem à mente. Ao Sócrates vai dizer: não sabes por que, ao fazermos guerra, acusamos uns aos outros e nos submetemos a vários sofrimentos a fim de guerrear? Sabes em nome de que o fazemos? Por que fazemos a guerra? Se passamos por isso tudo, né? Aí Alcibiades vai responder: eu sim. É porque nos sentimos enganados, violentados ou roubados. Aí Sócrates então vai dizer: aí está. De que modo sofremos cada um desses sentimentos? Tenta dizer o que distingue este daquele. Então o Sócrates tinha pedido para Alcibiades examinar o que seria a melhor arte a respeito da paz e da guerra. O Alcibiades disse que nada vinha à mente dele. Então Sócrates foi fazendo a pergunta: por que guerreamos? Se isso implica passarmos por vários sofrimentos. Alcibiades diz porque o que nos leva à guerra é nos sentirmos enganados, violentados ou roubados. Aí o Sócrates então pergunta: de que modo sofremos essas coisas? Aí Alcibiades então pergunta: queres dizer, Sócrates, sofrer justa ou injustamente? O Sócrates diz: isso mesmo. Alcibiades responde: uma diferença completa e absoluta. Né? Qual é a diferença entre sofrer justa ou sofrer injustamente? Né? O Alcibiades diz que há uma diferença completa entre eles. O Sócrates então prossegue: e contra quem tu aconselharás os atenienses a guerrear? Os injustos ou aqueles que agem com justiça? Alcibiades então responde: que pergunta capciosa! Pois mesmo quando alguém considera que se deve guerrear contra os justos, jamais o admitirá. O Sócrates então diz: porque não pareceria legítimo. Alcibiades responde: não mesmo. Tampouco seria belo, segundo a opinião comum. Então,
guerreamos contra aqueles que nos fazem sofrer justa ou injustamente. Alcibiades diz: ninguém diria, né, que guerrearia contra quem nos faz sofrer justamente. Mas guerrearia, apesar de não admitir que faria isso. Sócrates pergunta: em vista disso, tu ajustarás a composição de teus discursos. Alcibiades responde: necessariamente. Então você vai ajustar o seu discurso aconselhando a cidade a guerrear justamente. A guerrear justamente, ou seja, contra aqueles que foram injustos com a cidade, né? O Sócrates então vai perguntar: então, quando eu agora perguntava em relação ao guerrear ou não, com quem se deve e com quem não se deve, e ainda em qual ocasião sim ou não, o melhor a fazer calha de ser o mais justo, ou não. Assim parece. Então, a respeito da... então, quanto à orientação que se deve dar para uma cidade a respeito de entrar em guerra com uma outra cidade, deve-se buscar a ação justa. Essa é a melhor ação. E o que seria a ação justa na guerra? Aí eu estou entendendo, né? Para mim parece óbvio que é justo é guerrear contra a cidade que foi injusta com você, né? E não com a cidade que foi justa com você. Alcibiades responde: assim parece. O Sócrates vai dizer: como assim, amigo Alcibiades? Ou escapa-te o fato de não conheceres o assunto, ou escapaste tu de mim, enquanto aprendias com o professor que frequentavas, o qual te ensinou a reconhecer o mais justo e o mais injusto. E me mostra ainda quem ele é, a fim de que me recomendes também como seu frequentador. Quanto escárnio, Sócrates! O que o Alcibiades disse? O que o Sócrates disse para o Alcibiades? Né? O Alcibiades disse que melhor fazer o justo, né? Então, o Sócrates diz: ou escapa-te o fato de não conheceres o assunto, né? O melhor quanto à arte da guerra, ou escapaste tu de mim, enquanto aprendias com o professor que frequentavas, o qual te ensinou a reconhecer o mais justo e o mais injusto. Aí o Sócrates diz, né? Ou então você não conhece a arte da guerra, ou você frequentou um professor que te ensinou sobre o justo e o injusto, né? Aí o Sócrates, escarnecendo mesmo, pede a recomendação desse professor. O Sócrates responde: não, juro pelo protetor dos amigos, o meu e o teu, a quem eu jamais perjuraria. Não estou escarnecendo de você. Se tiveres alguém, diz quem é. Alguém que te ensine a reconhecer o justo e o injusto. E Alcibiades responde: e se não tiver? Não julgas que eu possa saber sobre questões de justiça e injustiça de outro modo? Quer dizer, o Alcibiades
estava falando que a guerra deve ser declarada quando é justa, né? Quando é justo para a cidade declarar guerra contra outra. Mas com quem o Alcibiades aprendeu justiça? Então, indique para o Sócrates, né? Ele gostaria de aprender também. Alcibiades diz: e se não tiver alguém que me tenha ensinado? Não poderia eu ter aprendido sobre a justiça de outro modo? Aí o Sócrates vai responder: sim, se tivesses investigado. Você fez a investigação do que é a justiça? Alcibiades diz: e não aceitas que eu tenha investigado por mim mesmo? Plenamente, se sentisses necessidade. Aí o Alcibiades: e não julgas que eu tenha sentido necessidade? Aí o Sócrates: eu sim. Se julgasses não saber. Então quer dizer, como é que você aprendeu sobre justiça? Foi com alguém, Alcibiades? Ah, não, foi com você mesmo, porque você investigou. Tá, você poderia ter investigado, se você sentisse necessidade, se você julgasse não saber o que é justiça. Aconteceu isso com você? Você sentiu alguma vez necessidade de investigar o que é justiça por ter sentido que não sabia o que é? Isso? Aí o Alcibiades pergunta: e não pode ter sido desse modo? Será que não aconteceu isso que você está supondo que não aconteceu? Que eu tenha sentido necessidade de saber o que é justiça e investigado esse assunto? Porque eu percebi, porque eu vi que eu não sabia sobre isso? Então você acha que eu estou de graça querendo aconselhar a cidade sobre guerra e paz? Você acha que eu não investiguei o que é justiça? E você acha que eu não vi que eu precisava investigar isso? É um blefe, né, do Alcibiades. Porque provavelmente ele não investigou, a gente não sabe, mas ele está blefando, né? Aí o Sócrates vai reconhecer o blefe, né? Dizendo belas palavras. Por conseguinte, tens de dizer qual foi esse tempo em que julgavas não saber sobre ações justas e injustas. Vejamos. Ano passado, sentias essa necessidade e pensavas não saber? Responde a verdade para que nosso raciocínio não se torne vão. Eu achava que sabia. Então, o Sócrates pergunta, né? Quando é que você percebeu que você não sabia sobre o que são as ações justas? Quando foi que você percebeu? Foi no ano passado? E aí você fez essa investigação, então, desde então? Alcibiades falou: não, ano passado eu achava que sabia. Aí o Sócrates vai perguntar: e há 3 anos, ou 4 ou 5, não achavas mesmo? Aí Alcibiades: eu sim. Aí o Sócrates: antes disso eras uma criança, né? Alcibiades: sim. Uma criança que, bem eu sei, achavas que sabias. Como assim, bem eu sei? O Sócrates está querendo localizar quando foi que o Alcibiades fez a investigação do que são as ações justas. E chegaram até a infância do Alcibiades, e o Alcibiades sempre dizendo que sabia o que era justiça. Aí o Sócrates tem o Sócrates diz, né? Uma criança que bem eu sei, achavas que sabias. Aí esse bem eu sei, o Alcibiades vai implicar com ela, né? Como quem diz:
como é que você supõe conhecer tanto de mim? Né? Isso é uma provocação, né? Ao interesse do Sócrates por ele. E que revela o interesse dele por Sócrates, né? Ao Sócrates responde: várias vezes ouvia-te, ainda criança, nas aulas e alhures, inclusive quando jogavas dados ou brincavas de outras brincadeiras. Tu não demonstravas dúvidas relativas à justiça e à injustiça. Pelo contrário, dizias alto e pleno de confiança a qualquer criança o quão ruim e injusta ela era e como cometia tais injustiças. Fala a verdade ou não. Aí então Alcibiades, o Sócrates está falando que ele viu Alcibiades criança e que ele acusava as crianças que jogavam com ele de estarem sendo injustas. Então quer dizer que ele sempre agiu como se soubesse o que é justiça. Aí Alcibiades pergunta: mas o que eu poderia fazer, Sócrates, nas ocasiões em que eram injustos comigo? Aí o Sócrates pergunta, diz, né? Tu é que me diz, caso desconhecesses quando é que sofrias ou não alguma injustiça, o que seria preciso fazer? O Alcibiades diz, né? Que remédio, se não acusar quando foram injustos comigo no jogo, né? Quando eu era criança. Sócrates fala: bem, se você desconhecia, se estivesse ocorrendo de você desconhecer o que estava sofrendo ou não injustiça, né? Você deveria ter feito o quê? Aí que tá, mas para ele reconhecer que sofria injustiça, ele tem que saber o que é justiça. Aí o Alcibiades responde: meu Zeus, mas eu não desconhecia. Eu reconhecia claramente que me injustiçavam. Então ele sempre soube o que é justiça. O Sócrates vai dizer: parece, portanto, que julgas ter conhecido a justiça e a injustiça ainda criança. O Alcibiades: eu sim, conhecia mesmo. Ele sempre soube o que é justiça. Aí o Sócrates: e quando descobriste? Por certo, não foi no tempo em que julgavas já saber. Né? Claro, tem que ter uma origem desse conhecimento, né? Não Alcibiades. Que é isso que o Sócrates está buscando nele. Então, quando é que foi que se descobriu a justiça e a injustiça? Com certeza foi no momento em que você ainda não sabia. Né? Porque quando você já começou a julgar, a saber, você já sabia, né? A Alcibiades diz: não mesmo. Aí o Sócrates pergunta: mas quando é que trazias essa ignorância? Examina, pois um tal tempo não encontrarás. Ele quer. Qual é o momento em que você começou a saber o que é a justiça, né? O que foi que te deu essa confiança? Me conta aí na sua história, quando foi que você começou a ter essa confiança na justiça? No que é a justiça? Né? Tá. A Alcibiades diz: meu Zeus, Sócrates, não tenho o que dizer. É como se tivesse vindo, fosse natural dele, né? Ou esse conhecimento. Aí o Sócrates diz: logo não se trata de algo que sabes por haver descoberto. Aí Alcibiades responde: não me parece, de fato. Aí o Alcibiades acha que é natural
que ele não descobriu o que é a justiça, né? E o que é a injustiça. Ao Sócrates, mas acabaste de afirmar que também não conheceste por aprendizado. Então você nem descobriu, nem aprendeu. Se não descobriste nem aprendeste, como é que sabes de onde veio? Alcibiades diz: talvez eu não tenha te respondido corretamente ao afirmar que sei por haver descoberto. Então, como teria sido? Acho que aprendi como qualquer um. Como assim qualquer um? Quer dizer que todos sabem o que é a justiça? É estranho isso, né, do Alcibiades. Ao Sócrates, né? Retornamos ao mesmo ponto do raciocínio. Precisa me falar com quem? Com quem você aprendeu o que é a justiça? Aí o Alcibiades vai responder: com a comunidade. Então ele pretende ser um conselheiro da cidade, matéria de guerra e paz, orientando a cidade a fazer uma guerra quando é justo, né, fazer, e a não fazer quando não é justo. Então, por isso, ele tem um conhecimento a respeito do que é a justiça, e com quem ele aprendeu o que é a justiça? Com a comunidade. É isso que o Alcibiades está afirmando, né? Aí o Sócrates vai dizer, né? Não recorres a professores sérios ao ressaltar a comunidade. A comunidade não são professores sérios, né? Aí o Alcibiades pergunta: mas como? Eles não são qualificados para ensinar? Você acha que a comunidade, você acha que o seu dia a dia, o contato com as pessoas, é a melhor forma de você aprender o que é a justiça? O engraçado é que se a comunidade é uma professora qualificada, por que não seria uma professora qualificada para ensinar justiça para outra pessoa, que não ele? De modo que essa outra pessoa, ou qualquer pessoa, poderia também se colocar como conselheiro da cidade em matéria de guerra e paz, né? Isso então anula o valor especial que Alcibiades atribui a si mesmo, né? Se ele aprendeu com a comunidade. Aí o Sócrates: nem mesmo jogos de tabuleiro eles são qualificados para ensinar. E acho que esses são mais triviais do que as questões de justiça, não achas? Nem jogar tabuleiro a comunidade ensina você, que dirá a justiça. Aí Alcibiades responde: sim. Sim, né, para a pergunta de que os jogos de tabuleiro são mais triviais, né, do que as questões de justiça. Aí o Sócrates pergunta: e mesmo sendo incapazes de ensinar o mais trivial, ensinam o mais sério? Aí o Alcibiades: acho que sim, pois também ensinam muitas coisas mais sérias do que jogos de tabuleiro. Quais? Aprendi a falar grego com eles, por exemplo. Eu não tenho sequer um professor em particular para citar. Mesmo assim, quando os ressalto, tu dizes não serem professores sérios. E ele aprendeu a falar grego com a comunidade. Isso qualifica então faz a gente poder confiar na comunidade para ensinar o que é a justiça?
Será que é o mesmo aprender grego é igual a aprender o que é a justiça? Se aprende da mesma forma, conversando com a comunidade? Aí o Sócrates vai dizer: meu nobre homem, para isso as comunidades são boas professoras. E se quisermos ser justos, devemos louvá-las por tal ensinamento. Por quê? Porque nesse caso elas têm o que é preciso para ser um bom professor, né? No caso de ensinar grego. O que quer dizer? Pois não sabes que para ensinar é preciso primeiro saber? Como não? E aqueles que sabem devem concordar entre si sem divergir? Sim. O Sócrates vai, a comunidade é uma boa professora de grego, né? Ela tem condições de ser boa professora. E o que faz, que condição é essa para ela ser uma boa professora de grego? É que ela não diverge dela mesma. Você não vai ter um cara que vai te dizer que tal coisa se fala de um jeito e outro cara que vai dizer para você que tal coisa se fala de outro jeito, né? Você vê uma concordância grande entre as pessoas de uma comunidade a respeito de como usar a língua, né? Agora, em matéria de justiça, a gente não tem essa concordância entre as pessoas, certo? Não ocorre isso? Então, essa discordância faz com que a comunidade não seja uma boa professora do que seja a justiça, né? Aí o Sócrates pergunta, né? Para ensinar não é preciso primeiro saber? E os que sabem não concordam entre si, sem divergir? Então, como não tem divergência entre os gregos a respeito de como falar o grego, isso significa que eles sabem. Por isso que eles não divergem. As pessoas sabem o grego, por isso que não divergem entre si. Mas as pessoas vivem divergindo a respeito do que é a justiça, né? Porque elas não sabem o que é a justiça. O Sócrates pergunta, e sobre o que divergem, dirias que eles sabem? De fato, não. Então, Alcibiades concordou que quando as pessoas concordam com uma coisa, é porque elas sabem aquela coisa. Isso mostra que elas sabem o que é. E quando elas discordam daquilo, isso mostra que elas não sabem o que é aquilo. O Alcibiades concorda. E poderiam ser professores assim, né, se divergissem? De jeito nenhum. Então Sócrates vai dizer, se tu julgas que a comunidade diverge sobre o que é uma pedra ou uma madeira, se perguntares a alguns, eles não concordarão a respeito? E também se dirigirão às mesmas coisas sempre que desejarem pegar uma pedra ou madeira? Assim será em todos os casos similares? Grosso modo, isso é o que entendo quando dizes saber falar grego, não é? Sim. Nesses casos, como dissemos, uns concordam com os outros, e cada um consigo mesmo em privado. A relação de cada um, de cada um é com o outro e consigo mesmo. Cada grego tem uma relação com o outro grego e tem uma relação consigo próprio. E no caso do falar o grego, um grego concorda com o outro, por isso que ele consegue se comunicar com o outro, e o grego concorda consigo próprio, por isso que ele consegue pensar.
Então, poucas cidades em público disputam umas com as outras, essas falando isso, aquelas aquilo. Não mesmo. Então, quer dizer, entre uma cidade e outra, por exemplo, entre uma cidade e outra, elas também concordam, porque elas falam a mesma língua. Portanto, é provável que sejam bons professores nesses casos. Sim. Então, se desejássemos fazer com que alguém saiba tais coisas, estaríamos corretos em enviá-lo a uma comunidade a fim de aprender? Muito. O grego se aprende em comunidade. E o que você aprende numa comunidade, você vai usar em qualquer comunidade da Grécia. E se o que desejássemos saber fosse não apenas quais são humanos ou cavalos, mas também quais deles são velocistas ou não, a comunidade se qualifica para ensinar? Não mesmo. Aí, uma coisa que a comunidade não ensina. A comunidade pode te ensinar grego. Sobre distinguir humanos e cavalos, né? Mas não vai te ensinar sobre qual humano ou qual cavalo é velocista. Porque aí isso requer um saber particular. Um saber, aliás, que não é assim comum. Uma vez que nem sequer concordam entre si, eis uma prova qualificada de que não conhecem nem são professores úteis nesse caso. Para mim, sim. Quer dizer, para mim isso é uma prova de que eles não são bons professores a respeito de cavalos. Porque um grego pode achar que tal cavalo corre bem, o outro pode achar que não, que ele não corre bem. Então, as pessoas comuns, elas não são boas para te dizer se o cavalo corre bem ou não, né? Você tem que ir atrás da pessoa que tem um conhecimento específico. E caso desejássemos saber não apenas quais são humanos, mas ainda quais estão saudáveis ou doentes, a comunidade se qualificaria como nossa professora? Não, de fato. A respeito de determinar quem é saudável e quem é doente, a comunidade não é confiável. Não é útil consultá-la. Mas uma coisa que não se aprende com a comunidade. Para ti, vê-los divergindo entre si constituiria uma evidência de serem maus professores. Para mim, sim. Então, né, que ele pensa assim, mas acha que justiça ele pode aprender, a justiça ele pode vir a saber qual comunidade. Uma coisa que é muito mais específico, né, do que determinar qual é o cavalo que é bom velocista, qual é o homem que tem, se um homem tem saúde ou não, ou doença. Isso, a gente poderia ter essa conversa, ver essa conversa acontecendo hoje em dia. As pessoas opinando a respeito do que é o justo, supondo que elas sabem o que seja o justo. Mas se você vai testando isso, perguntando, mas as pessoas sabem quando sabem falar português? Sabem. Então dá para se aprender português com elas. Mas elas sabem o que é
se o leite, todo mundo é confiável para saber se o consumo do leite de vaca é saudável para o ser humano? Já vai haver divergências. Aí você, quer dizer que as pessoas não sabem. Então é melhor procurar um nutricionista. A respeito de justiça, então, todo mundo acha que entende mais do que o juiz, né? Todo mundo acha que pode ser juiz. Aí o Sócrates pergunta, né? Mas como? Por acaso as comunidades aparentam concordar? Internamente ou entre si, acerca de quais humanos ou ações sejam justos ou injustos? Aí o Sócrates, então, né? Vai para a questão da justiça. Por acaso, as comunidades aparentam concordar acerca de quais humanos ou ações sejam justos ou injustos? Aí o Alcibiades vai dizer, Deus, nem mesmo minimamente, Sócrates. Então o Alcibiades reconhece que as pessoas não concordam a respeito de que humanos ou ações sejam justos. O Alcibiades reconhece. As pessoas não concordam a respeito do que seja justo. Aí o Sócrates, então, acerca disso divergem ao máximo. Demasiado. Acho que nunca viste nem ouviste falar de humanos que divirjam com tanto vigor acerca das questões de saúde, a ponto de combater e matar uns aos outros por isso. Não mesmo. Quer dizer, a discordância a respeito do que é a justiça, a divergência nesse ponto, faz as pessoas combaterem entre si, né? Se matarem. E não a discordância a respeito do que seja saúde, de quem tem a saúde, né? Aí o Sócrates vai dizer, mas quanto a questões de justiça e injustiça, tenho certeza de que sim. E se não viste, pelo menos escutaste dos outros em profusão, incluindo de Homero, pois escutaras a Odisseia e também a Ilíada. Muitas vezes, Sócrates. Então a pergunta anterior do Sócrates foi, acho que nunca viste nem ouviste falar de humanos que divirjam com tanto vigor acerca das questões de saúde, a ponto de combater, né, uns aos outros. Você nunca viu ninguém entrando em guerra por causa de questões de saúde. Mas você viu a respeito, as pessoas entrando em guerra contra o que é a justiça. Contra questões de justiça e injustiça, tenho certeza de que sim. Você viu pessoas entrando em guerra. Mesmo que você não tenha visto, você ouviu a Ilíada e a Odisseia. Uma guerra que ocorreu por uma questão de justiça, né? A Alcibiades responde muitas vezes, Sócrates, né? Eu escutei sobre a Guerra de Troia. Aí o Sócrates, esses poemas não são sobre divergências em questões de justiça e injustiça? Sim. Então, até que ponto chega essa divergência, né? Então, Sócrates primeiro mostrou que a comunidade não pode ser uma boa professora sobre a justiça, nem sobre outros assuntos particulares, mas muito menos do que seja justiça. E que essa divergência, que mostra que ela não sabe o que é a justiça,
Essa divergência causa guerras. Sócrates está falando de uma guerra entre países, mas pode haver uma guerra dentro da mesma comunidade, por causa do desconhecimento do que seja justiça. E repare que, para o Sócrates, a questão é a divergência dele, que ocorre por causa da falta de saber o que seja justiça. É isso que causa a guerra. Os males são causados pela ignorância. Né? O Sócrates tem essa... ele vai por aí, né? Aí o Sócrates vai perguntar: pelas quais surgiram embates e mortes, né? As divergências sobre a justiça. Seja pela divergência entre os aqueus e os troianos, seja por aquela entre Odisseu e os pretendentes de Penélope, dizes a verdade. E os mortos em Tânagra, atenienses, espartanos ou beócios, e mais tarde aqueles em Coroneia, onde faleceu teu pai, Clínias. Julgo que também, nesses casos, nada além da divergência sobre o justo ou injusto causou os embates e mortes, não foi? Ainda diz a verdade. O Sócrates está mostrando a importância de se ter um conhecimento do que seja justiça e a gravidade que é não ter esse conhecimento. Olha os males que advêm disso, do desconhecimento do que seja justiça. Então, olha, o Sócrates está fazendo Alcibiades, está tentando fazer Alcibiades atentar para o fato de que a pretensão dele, da seriedade da pretensão dele, ele julga saber o que é justiça e ele quer aconselhar a cidade a respeito de guerra e paz. Só que ele não está sabendo, ele não sabe dizer como ele aprendeu a justiça. E quando ele, porque o que ele disse, a quem ele atribui o ensino que ele recebeu é a comunidade, alguém que não pode ensinar para ele. O próprio lugar onde ocorrem disputas não pode ensinar para você o que seja justiça. É como se o Alcibiades está querendo falar de guerra e paz, tendo aprendido sobre guerra e paz no ambiente de guerra, no ambiente de disputa, no ambiente de injustiça. No sentido de... porque as pessoas discordam entre si a todo momento. Não só os países discordam entre si, mas uma cidade discorda de outra e guerreia com outra, há disputas internas. Então, atribuir à comunidade o seu ensino de justiça é dizer que você aprendeu justiça num lugar de disputa, no lugar por causa de desconhecimento do que seja justiça. Então, no lugar em que no lugar de injustiça, né? No meio de injustiça, né? Não tem sentido. Ele deveria ter aprendido sobre o que é justiça ou injustiça fora desse âmbito de disputas, né?
Aí o Sócrates vai dizer, né, perguntar. E poderíamos afirmar que tem conhecimento acerca do que divergem com tanto vigor, a ponto de levarem a cabo as mais extremas ações ao disputarem uns com os outros? Então a gente pode dizer que eles conhecem eles conhecem aquilo sobre o qual eles divergem? Ou seja, conhecem a justiça? Alcibiades reconhece, aparentemente não. Portanto, recorres a professores os quais tu mesmo concordas que não sabem. Alcibiades chega a ponto de dizer, está parecendo que sim. Tem vergonha não, Alcibiades?